eu tenho um carbono. Sempre quando começa e quando termina, esse carbono vai estar ligado sempre a 3 hidrogênios. Isso é uma constante. Então, 3 para começar. No meio aqui, no segundo pontinho, eu tenho mais 2 hidrogênios. Então, 5. Depois aqui, mais 2. Tenho 7. Depois aqui, eu tenho 9. Depois aqui, eu tenho 11. E para finalizar, eu termino com 3 hidrogênios. E aí dá 14. Por isso que é carbono 6, hidrogênio 14, tá? E aqui também, gente, nós vamos contar o número de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? São 6 carbonos. Cada carbono tá ligado ao seu hidrogênio. Então, fica muito fácil a gente conseguir entender. Então, aqui começou, aqui termina. Então, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Essas que estão ramificadas, elas também valem 3 hidrogênios, tá bom? Então, é muito importante a gente conseguir visualizar. Na nossa videoconferência, eu vou estar fazendo um cartaz para mostrar para vocês aonde que tá cada hidrogênio, tá? Porque aí eu acredito que vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Essa parte da cadeia principal é muito importante, a contagem de carbono e contar o hidrogênio, porque como eu tô falando que são hidrocarbonetos, então eu tenho que contar o carbono e o hidrogênio. Então, todo o carbono vai ser acompanhado por 2 hidrogênios. Só não vai ser acompanhado por 2 hidrogênios o carbono que começa e o carbono que termina. O carbono que começa é 3 hidrogênio e o carbono que termina é mais 3 hidrogênio. Durante a reação, durante a cadeia, todo o carbono vai ser acompanhado por 2 hidrogênios, tá? Então, essa parte é muito importante para vocês conseguirem contar, quantificar o número da minha cadeia. Aí depois, gente, nós temos aqui, ó, número de átomos de carbono. Para cada hidrocarboneto, eu tenho um nome específico, tá? Quando eu tiver um átomo de carbono, eu vou chamar ele sempre pelo começo de met, que significa metano. Quando eu tiver 2 carbonos, eu vou chamar de et, que significa etano. Quando eu tiver 3 carbono, é prop, que é propano. Quando eu tiver 4 carbono, eu vou chamar de but, butano. 5 carbono, pente, pentano. 6 carbono, hexano. 7 carbono, hept, heptano. 8 carbono, octo, octano. 9 carbono, nonano. 10 carbono, decano. 11 carbono, um decano. 12 carbono, dodecano. Gente, não precisa decorar isso aqui, tá? De tanta gente fazer os exercícios, a gente vai acabar voltando nessa tabelinha pra gente conseguir lembrar. Peraí, essa reação, ela tem 6 carbono. Então, se ela tem 6 carbono, ela é uma reação hexano, tá? Então, aqui a gente pode perceber o quê? Quantos carbonos eu tenho na minha estrutura? Tanto nenhuma como em outra, eu tenho 6 carbonos. Então, como que vai ser essa reação? Como que eu vou dar um nome para essa cadeia? Eu vou dar o nome de hexano, tá bom? Então, é muito importante a gente saber de onde que vem os nomes, né? Às vezes a gente vê uma reação química e aparece lá, por exemplo, propano. Aí você fala, mas por que é propano? Porque ele tem 3 carbonos na sua estrutura. Então, é muito importante, tá bom, galera? Aí depois nós vamos ter aí, gente, outra ramificação, outra cadeia aí. E aí ele dá o nome, tá, gente? Então, vamos lá. Primeira cadeia, hexano. Por quê, gente? Ele tem 6 carbonos e aí eu tenho a ligação do hidrogênio. Na B, gente, eu tenho aqui 2,3 dimetilbutano. Por quê, gente? 2, porque eu tenho 2 ramificações, tá vendo? Durante a minha cadeia, eu tenho 2 ramificações. 3, por que 3, gente? Porque 3 é o número que vai acompanhando o número de carbono. Então, para cada estrutura, eu tenho 3 hidrogênios, tanto na entrada como na saída. Somando tudo, vai dar carbono 6, hidrogênio 14. E aí, gente, eu vou ter a minha cadeia principal aqui. A numeração deve ser iniciada a partir da extremidade mais próxima, que é da insaturação ou da ramificação. E aí, gente, tem uma ordem de contagem, tá? Eu ia fazer isso com vocês, até falei com a Gracinha para imprimir lá umas folhas, porque eu ia fazer atividade com vocês para vocês contarem o número de carbono, né? Mas, infelizmente, né, devido a essa pandemia, não deu tempo de fazer com vocês, né? Normalmente, gente, nós temos que contar a cadeia sempre do fim para o começo, tá?
No caso, gente, eu tenho que contar sempre a ramificação. Logicamente que eu não tenho essa ramificação. Então, no caso, eu vou ter que seguir esse modelinho aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma ligação de cadeia principal. Eu tenho aqui Então, olha que bacana. Eu tô contando o número de carbono. 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono, 5 carbono, 6 carbono. Eu tenho 6 carbono, então eu tenho um hexano, tá? O primeiro carbono, ele vai sempre ser acompanhado de 3 hidrogênio. O sexto carbono também vai ser acompanhado por 3 hidrogênio, é onde começa a cadeia e aonde termina a cadeia. Os outros, que é o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, ele vai ser acompanhado por 2 hidrogênio, tá bom? Deu para entender? Aí, tem uma outra contagem aqui, que ele começa de trás para frente. Essa está de forma errada, tá, gente? O ideal é que vocês façam da forma que está aqui. Tem alguns fatores que acabam auxiliando, tá? Igual aqui, você também pode começar. Porém, gente, para quem tá iniciando, eu recomendo fazer desta forma aqui, tá? Aqui também você pode fazer? Pode, mas só que quando tiver uma ramificação, você não vai poder fazer isso. Aí é na hora que você pode errar. Então, eu recomendo que vocês façam desta forma aqui, tá bom? E aí, eu vou ter o outro sistema aqui, tá? 2,3 dimetilbutano. Então, eu tenho lá 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono. Eu posso contar também do lado inverso, porém, eu prefiro desta forma aqui, tá, gente? Cada carbono tá ligado, o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, eles estão ligados aí a hidrogênio, tá? Então, a gente sempre tem que contar, gente, o número de hidrogênio para que não tenha erro aí na nossa equação. Depois, 2-metilbutan, 1,3 dieno. Por que, gente, 1,3 dieno? Porque aqui aparecem as ligações com 2 sistemas. Então, eu tenho 2 ligações. Então, aqui aparece, gente, um sistema chamado alceno, né? Então, eu tenho lá H2C, é o primeiro carbono. O primeiro carbono está ligado a 2 ligações com o carbono 2, está ligado com uma ligação no carbono 3, que está ligada a 2 ligações com o carbono 4, que é o CH2. E aí, o que acontece, gente? Por que 2-metilbutano? Porque eu tenho 2 ligações de 2 carbonos, né? Então, eu tenho 2 alcenos aí. Então, eu tenho que especificar que é 2-metil, tá? E aí, gente, por que ele colocou aqui 1,3 dieno, gente? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, 2 ligações, eu vou ter só uma ligação básica. Então, do número 2 para o número 3 vai ser a única ligação simples que eu tenho. Porque a outra que tá para cima, ela já sofre ramificação. Então, não vale, tá, gente? Então, ela é ramificada, então ela sai da minha cadeia principal. 3 dieno. Por que 3 dieno, gente? Porque ele começa no carbono 2 e termina no carbono 3. Tá bom? Então, a minha ligação principal de uma cadeia simples, ela vai do 2 ao 3. E 2-metil, porque eu tenho 2 ligações com 2 carbonos, tá? Que aí, no caso, é um alceno. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, tá? Quem tá ramificando aqui, gente? O C, que tá no meio, ele tá ramificando aqui com o CH3. Por que eu falei pra vocês que eu não gosto de contar de trás pra frente? Porque quando eu tenho uma ramificação, eu não vou poder fazer. Tá vendo que ele colocou aqui como errado? Quando eu tenho uma ramificação, eu não posso fazer normal como essa aqui que ele fez, tá bom? Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para vocês não errarem na hora de fazer a contagem. Ou falando assim, parece ser fácil, né? Contar o número de carbono. Mas só que se você aprender a contar a cadeia principal normal, de trás para frente, você tem que lembrar que quando eu tiver uma cadeia ramificada e com ligações, eu não vou poder fazer o mesmo procedimento, tá bom? E aí, pessoal, depois dessa contagem de carbonos, né? Eu tenho aqui como que eu vou achar se ele é buteno, se ele não é buteno, se ele é mutano, metil, hexano. Então, nós temos aqui, que eu achei muito legal, que a apostila disponibilizou para vocês, né? Então, eu quero que vocês grifem aí. A presença de ligações simples, duplas ou triplas na cadeia principal é identificada por meio de infixos. Então, an, em, in. Então, nós temos aí alcano, que representa o an, alceno, que representa o en,
e alcino, que representa o IN, tá? Então, nós vamos ter o primeiro aí, but2-eno. O que significa but2-eno, gente? Eno por quê? En significa alceno. Alcenos são aquelas estruturas que têm duas ligações. Vocês podem perceber que aqui eu tenho duas ligações, tá bom? Aí eu tenho 2-metil-buta, 1,3 de eno. Por que, gente, ele tem o en? Porque é alceno. E por que 2-metil-buta? Por quê? Porque eu tenho duas ligações com duas ligações de carbono. Eu tenho uma aqui e a outra ali, tá? E depois eu tenho o itino. Por que o in? Porque ele é alcino, ele tem 3 ligações, tá, gente? Olha aqui, ó, HC, 3 ligações com CH, tá bom? Então, gente, tem que prestar muita atenção. Então, quem quiser colocar alceno, alcano ou alcino, tá bom, é legal. Mas dependendo do exercício, vocês vão ter que lembrar que o alceno, ele é an, o alceno é en e o alcino é in, tá? Então, vai ter muitos exercícios de Enem, de vestibular, que você vai ter que olhar a equação química, olhar o número de ligação. Se você bater o olho no número de ligação e você lembrar que duas ligações é em, você já vai conseguir responder o exercício, tá? Então, essa parte é muito importante. Eu tenho que lembrar os grupos, eu tenho que lembrar qual é o prefixo que é usado para determinado grupo, tá? Então, vamos lembrar. Alcano é an, só tem uma ligação. Alceno é em, duas ligações. Alcino é in, ele tem 3 ligações, tá bom? E aí, gente, fazendo isso, vocês vão conseguir tirar de letra qualquer exercício que vocês forem fazer. E aí, eu achei muito legal que a apostila colocou isso aqui, ó. O prefixo é o número de átomos de carbono. Sempre você vai contar o número de átomos de carbono. Então, vamos lá, eu tenho 6 carbono. Eu sei que 6 carbono é hexa. Infixo é o tipo de ligação. Peraí, a minha ligação ela é um alcano, ela é um alceno, ela é um alcino. Se for alcano, ela tem uma ligação. Se for alceno, ela tem 2 ligações. Se for alcino, ela tem 3 ligações. Então, aqui ele colocou o an, quer dizer que só tem uma ligação. E o sufixo é o hidrocarboneto representado pela letra O, tá? E aí que vai dar origem ao hexano. A gente sabe que o hexano é quando eu tenho 6 átomos de carbono na sua estrutura, tá? E aí, gente, nós vamos ter aqui o átomos de hidrogênio que serão substituídos, tá? Aqui, gente, ele mostra aqui uma representação que da onde eu posso sofrer sempre uma ramificação. Normalmente a ramificação, gente, ela sempre vai ocorrer no meio da equação, no meio da cadeia. Eu nunca vou ter uma ramificação logo no começo, tá, gente? Então, sempre no meio da cadeia. Então, nós temos aí o butano. E aí, gente, aonde eu posso ter a minha ramificação. Vocês perceberam que houve aí uma alteração, houve um ganho de uma outra cadeia, de uma outra estrutura, tá? Então, a ramificação, ela sempre vai ocorrer no meio da minha estrutura, nunca no começo e no fim, tá bom? E aí, nós vamos ter alguns substituintes alifáticos, tá? Então, nós temos aqui metil, que é uma ligação, 2, vinil, 2 ligações, e assim por diante, tá? E aqui nós vamos ter quais são as possíveis ramificações que pode ocorrer dentro de uma cadeia aberta, tá? Lógico, gente, que depois a gente vai ter ramificação na cadeia fechada também, tá? Que aí são formadas pelos anéis. Mas, por enquanto, a gente tá trabalhando só com cadeia aberta, tá bom? E aí, nós vamos ter um outro substituinte, tá? Nós temos aqui o número de átomos de carbono em cada substituinte. Então, o carbono, gente, ele vai estar sempre em número 1, tá? Sempre em 1. E ele vai estar sempre acompanhado do hidrogênio, tá, gente? Então, automaticamente, eu vou contar o número de carbono que eu tenho na minha estrutura, tá? Então, nós temos aí 2,3 de metilbutano. O que significa 2, gente? Quais foi a quantidade de ramificação? Então, nós temos 2 ramificações, tá? No carbono 2 e no carbono 3. Ele não parou no carbono 3, a ramificação? Então, ela vai ficar 2,3, tá bom? E aí, gente, nós vamos ter a contagem das ramificações, tá? Toda vez que eu for contar uma ramificação, então essa parte é muito importante, tá?
eu vou contar a presença de cadeias ramificadas. Então, aqui é na ramificação, tá? Então, na presença de substituinte, então houve lá uma alteração de um substituinte, então houve a ramificação, eu vou contar o quê, gente? Aí sim, eu vou contar de trás para frente, tá? Então, você olhou, você viu a ramificação, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que que eu não vou contar o que tá ramificado, gente? Muito importante, porque a cadeia principal é o que tá em linha reta. Eu não posso contar o que subiu ou o que desceu. Aí são ramificações, ok? Então, aqui, gente, é outras situações, tá, gente? Mas que pode acontecer com muita frequência. E aí, nós temos um outro modelinho, tá, gente? De como eu tenho que fazer a contagem. Tá vendo que no segundo modelo, ele começa a contar a ramificação. Então, tá errado, tá incorreto, tá? Eu não posso contar a ramificação, eu tenho que contar ela de forma retilínea, porque senão vai dar errado. E aí, pessoal, eu tinha colocado lá no Sistema Uno para vocês responderem a pergunta, atividade 1, o exercício 2, peraí, deixa eu diminuir, o exercício 3, o exercício 4, até o exercício 4. E aí eu disponibilizei, gente, a correção também, só que foram poucos alunos que me mandaram a foto, então eu preciso. O aluno que não me enviou a foto do capítulo 1 e do capítulo 2, por favor, gente, envie o mais rápido possível, tá? Vocês têm um prazo aí até dia 15 de maio, tá? Os alunos que já me enviou, eu já marquei o nome, tá? Os alunos que não me enviou, tem